Por onde ele passa, ele deixa sua marca. Um jogador que é conhecido por suas frases polêmicas, mas que é mais conhecido ainda por todo o seu futebol. Com vocês, a história de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic nasceu no dia 3 de outubro de 1981, na cidade de Malmö, na Suécia. Durante a sua infância, assim como a maioria dos jogadores, ele passou por algumas dificuldades. Seus pais se separaram quando ele ainda era muito pequeno, e ele não aceitou direito essa separação. No começo, ele morava com sua mãe, mas ele sempre teve um temperamento muito difícil de lidar, e ele também era uma criança muito rebelde. Ele chegou até a cometer alguns furtos, como roubar doces em uma loja e também roubar carros e bicicletas. Então, por conta desses problemas e do seu mau comportamento, ele acabou indo morar com seu pai, que era uma pessoa alcoólatra. Apesar de tudo, o pai de Ibrahimovic sempre fez de tudo para que o seu filho pudesse se tornar um jogador de futebol profissional. E por conta disso, ele acabava ficando sem dinheiro para comprar comida, e muitas vezes eles só conseguiam comer apenas uma refeição por dia. O jovem Ibra passava a maior parte do seu tempo jogando bola, num campo que ficava próximo da casa da sua mãe. Aos 10 anos, ele começou a jogar pelo time do seu bairro. Mas o seu talento logo começou a ser percebido, e quando ele tinha apenas 13 anos, ele assinou com o Malmö, que era o principal time da sua cidade. Aos 18 anos, ele subiu para o time profissional, e logo de cara se tornou o principal jogador do time, sendo também o grande responsável pela volta do Malmö para a primeira divisão do campeonato sueco. O seu talento acabou chamando a atenção do Arsenal, que convidou o jogador para fazer alguns testes no time. Mas Ibrahimovic respondeu apenas assim: Zlatan não faz testes. E assim, quem acabou contratando ele foi o Ajax, pelo valor de 18 milhões de euros. No Malmö, Ibrahimovic jogou de 1999 a 2001, e disputou 47 jogos e marcou 18 gols. Quando chegou no Ajax, ele teve alguns problemas de novo por causa do seu temperamento explosivo, e assim acabou não sendo muito usado pelo técnico naquela temporada. E então, foi só em 2002 que ele finalmente ganhou espaço no time, depois de ter marcado o gol que deu o título ao Ajax, na final da Copa dos Países Baixos. A cada jogo, Ibrahimovic ia se destacando jogando cada vez mais. Naquela temporada, ele conquistou também o campeonato neerlandês. Quando chegou em 2004, o Ibra se destacou na Eurocopa com a Suécia e acabou chamando a atenção de alguns gigantes europeus. E então, após 3 temporadas vestindo a camisa do Ajax, a Juventus acerta sua contratação pelo valor de 19 milhões de euros. No Ajax, Ibrahimovic jogou 110 jogos, marcou 48 gols e conquistou 8 títulos. Quando chegou na Juve, ele fez uma ótima campanha e ajudou a Juventus a conquistar o título, e terminou a temporada como o artilheiro do campeonato italiano. Na temporada seguinte, ele não conseguiu o mesmo brilho e acabou indo para o banco de reservas por conta de alguns problemas com o técnico Fábio Capello. Em 33 jogos, ele balançou as redes apenas 6 vezes. Mesmo assim, ele conquistou novamente o campeonato italiano. Na Copa do Mundo de 2006, Ibrahimovic era o principal jogador de sua seleção, mas a Suécia acabou não fazendo uma boa Copa e foi eliminada nas oitavas de final pela poderosa Alemanha. Naquela Copa, Ibra passou em branco sem marcar nenhum gol. Na temporada 2006-2007, a Juventus acabou sendo rebaixada para a Série B por causa daquele escândalo de manipulação de jogos. Naquele ponto, Ibrahimovic estava negociando com o Milan e praticamente já estava tudo certo, mas a Inter de Milão atravessou o negócio e acabou contratando ele primeiro. Na Juventus, Ibrahimovic jogou 92 jogos, marcou 26 gols e conquistou apenas um título. Na sua primeira temporada na Inter, apesar de não ter jogado tão bem, ele conquistou o título do campeonato italiano. Na temporada seguinte, Ibrahimovic voltou a brilhar e se tornou o jogador mais decisivo do time naquela temporada. Na última rodada do campeonato italiano, ele entrou no segundo tempo após voltar da recuperação de uma lesão e marcou os 2 gols da vitória da Inter sobre o Parma, e assim ajudou o seu time a conquistar o tricampeonato italiano. Na temporada 2008-2009, Ibrahimovic foi o protagonista do time de novo na conquista do tetracampeonato e dessa vez encerrou o campeonato italiano como o artilheiro da competição. Apesar dos títulos italianos, a Inter não conseguiu o mesmo desempenho na Liga dos Campeões. E então, em 2009, Ibrahimovic fecha com o Barcelona, onde ele teria mais chances de conquistar uma Champions. Na Inter, Ibrahimovic jogou 117 jogos, marcou 66 gols e conquistou 6 títulos.
Na sua primeira temporada no Barcelona, apesar de não ter sido tão brilhante quanto ele foi na Inter, Ibrahimovic jogou bem e conquistou um campeonato espanhol. Porém, logo em seguida, ele acabou tendo alguns problemas com o técnico Pep Guardiola, e além disso, ele tinha que disputar a sua posição com outros 2 jogadores. Com isso, após alguns rumores, ele acaba sendo emprestado para o Milan para disputar a temporada 2010-2011. Logo na sua primeira temporada, ele jogou bem e se destacou, e ajudou seu time a conquistar o título italiano. E então, o Milan decide comprar em definitivo Ibrahimovic. Na temporada 2011-2012, o Milan não conseguiu conquistar o bicampeonato italiano, mas, individualmente, Ibrahimovic estava simplesmente voando. Em 44 jogos na temporada, ele conseguiu marcar 35 gols. Naquele ano, ele foi o artilheiro do campeonato italiano. E então, após 2 temporadas na Itália, Ibrahimovic assina com o PSG, pelo valor de 20 milhões de euros. No Milan, Ibrahimovic disputou 85 jogos, marcou 56 gols e ganhou 3 títulos. Logo na sua primeira temporada na França, Ibrahimovic conquistou o campeonato francês, foi eleito o melhor jogador e o artilheiro da competição. Ainda naquela temporada, a Suécia venceu a Inglaterra por 4-2 no amistoso. E adivinha só? Os 4 gols foram marcados pelo Ibra. Mas, desses 4 gols, teve um que, olha, meu amigo, foi um gol simplesmente inacreditável, onde ele deu um voleio meio bicicleta de costas, a uns 40 metros de distância do gol. Esse gol foi considerado um dos gols mais bonitos da história do futebol. E com esse golaço, ele foi indicado ao prêmio Puskás de gol mais bonito do ano e acabou vencendo. Em outubro de 2003, na vitória de 5-0 do PSG sobre o Anderlecht, Ibrahimovic marcou 4 gols naquela partida. Naquela temporada, ele fez uma excelente Liga dos Campeões, marcando 10 gols em 8 jogos, apesar do PSG não ter conseguido o título. Na Liga Francesa, ele conquistou o título de novo e pela segunda vez foi o melhor jogador e o artilheiro da competição. Na temporada 2014-2015, Ibrahimovic não se destacou tanto, mas conquistou novamente o campeonato francês. Na temporada 2015-2016, ele volta a brilhar e faz uma temporada excepcional, conquistando de novo o campeonato francês e sendo novamente o melhor jogador da competição e o artilheiro também. Depois de quase 4 anos no PSG, Ibrahimovic sai do PSG como uma lenda para assinar com o Manchester United. No PSG foram 180 jogos, 156 gols e incríveis 13 títulos conquistados. Porém, no Manchester, o Ibra jogou apenas 2 temporadas no time inglês, e apesar de ter começado bem por lá, ele não conseguiu ter uma instabilidade ao decorrer dos jogos. Em 2017, ele sofreu uma grave lesão no joelho e ficou 8 meses parado. E então, em março de 2018, ele acerta sua ida para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, que é onde ele está jogando desde então. Pelo Manchester, Ibra jogou 53 jogos, marcou 29 gols e venceu 3 títulos. E essa foi a história do grande Ibracadabra. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Comenta aí quem você quer que seja o próximo jogador que eu conte a história. Galera, muito obrigado e até a próxima. Fui!